Queridos, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. E nós vamos, dessa feita, lermos o Salmo de número 115. Salmo de número 115. Nos diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra de mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam? Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Só lhe deu glória. Esse foi um grito na Reforma Protestante do século XVII, justamente contra erros e distorções que a igreja na época estava vivenciando, atribuindo glória a homens, a santos, atribuindo glória a líderes, atribuindo glória à própria igreja em si, e Deus não era glorificado de forma adequada. Surge então a Reforma Protestante, conclamando, meus irmãos, alguns pilares que deveriam ser estabelecidos. Somente Cristo, a salvação só vem por meio dele, só ele deveria ser digno de louvor. Somente a fé, não vem a salvação por outra coisa, a não ser pela crença no Senhor. Somente a graça, ninguém pode ser alcançado por outra coisa que se não seja a graça do Senhor. Só Cristo é o Salvador, só a Escritura contém aquilo que Cristo quer instruir a igreja. E no final das contas, tudo isso junto redunda em glória ao Senhor, por isso só a Ele toda a glória. Mas antes mesmo, meus irmãos, da Reforma Protestante levantar o grito do só lhe deu glória, o Salmo 115 já fazia isso. Em meio à corrupção da idolatria, ele já nos levanta o tema dizendo: não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ele glorifica o Senhor e conclama todos à adoração, a saber que só o Senhor é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Ele vai nos mostrar um contraste abissal que existe entre o Senhor e os ídolos, de como o Senhor é detentor da glória, porque os ídolos não são absolutamente nada, que nele nós podemos confiar, que toda bênção vem somente dele, e que por isso nós temos motivos de sobra para continuarmos glorificando. Dessa maneira, queridos, nós nos juntamos hoje, não só a Reforma Protestante num grito de só lhe deu glória, mas a própria Escritura nas palavras do salmista, para dizer que toda a glória deve ser dada a Jesus e que só Ele deve ser glorificado. Esse salmo, meus irmãos, está no 5º livro e aí compõe um grupo de salmos em específico. Esse grupo de salmos começa no salmo de número 111 e vai até o salmo de número 117. Eles estão encerrando o livro dos Salmos. O livro dos Salmos é composto por 5 livros, e quando nós pensamos assim, nós dizemos: a palavra aleluia deve estar em todo canto, mas não está. Não existe a palavra aleluia no primeiro livro, não existe a palavra aleluia no segundo livro, não existe a palavra aleluia no terceiro livro, só no 4º livro aparece uma vez a palavra aleluia, mas quando nós chegamos no 5º livro, aparece logo um monte de vezes.
Se vocês prestarem atenção, nós temos do 111 ao 117, um grupo de salmos de aleluia, e depois nós teremos do 145 ao 150, de novo um grupo de salmos de aleluia. Esse grupo de salmos em específico, do 111 ao 117, são chamados de Halel egípcio. É porque eles são, na verdade, um louvor a Deus pela salvação que o Senhor deu ao seu povo, tirando do Egito e levando para a terra prometida. Você pode ver isso no Salmo 114, quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha. E por isso, meus irmãos, por ele ser um salmo que lembrava a salvação do povo de Deus, aliás, um grupo de salmos que lembrava a salvação do povo de Deus sendo retirado do Egito, ficou chamado de Halel egípcio e era usado especificamente durante a Páscoa. Por exemplo, lá em Marcos, quando diz que Jesus, após ceiar, cantou um hino e seguiu para o Monte das Oliveiras, foi um desses salmos. Os primeiros salmos, pelo menos os 3 primeiros salmos, eram salmos que eram cantados antes da ceia, e os outros eram cantados depois da ceia. Esses salmos se organizam de uma forma muito bonita. Vocês viram que eles ou começam ou terminam com aleluia. Mas tem uma organização bem interessante. Por exemplo, se você for no Salmo 111, ele começa com um aleluia. Salmo 112, ele começa com um aleluia. Mas o 113, ele começa e termina com um aleluia. Aí o 114 não tem. O 114 não tem aleluia. Mas quando você chega no 115, ele termina com um aleluia. O 116, ele termina com aleluia, e aí o 117 você tem começo e termina com aleluia, porque o 117 começa com louvai ao Senhor, que é justamente o que significa a palavra aleluia. Então note que você tem uma estrutura que nós chamamos de quiasmo, onde todos os salmos apontam para o Salmo 14, que é o único que não tem aleluia, por isso ele dá a temática do assunto. Mas ao mesmo tempo que ele vai nos trazer, por exemplo, a temática da salvação que o Senhor trouxe para Israel no Egito, ele expande um pouco mais no versículo 1 do Salmo 14. Porque no versículo 1 do Salmo 14, ao mesmo tempo que diz que quando foi que Israel saiu do Egito, mas ele diz que foi de um povo de língua estranha. E não existe nenhuma referência em todo o Antigo Testamento falando do Egito como um povo de língua estranha. Na verdade, a expressão língua estranha era usada para a Babilônia, o que nos faz ver que esses salmos extrapolam a salvação produzida no Egito. Ela também aponta para uma salvação da Babilônia, que é o caso do Salmo 115. No Salmo 115 nós temos um problema que foi o que levou o povo para a Babilônia, o problema da idolatria. Mas lá na Babilônia o povo foi tratado disso. Eles viram que os deuses dos homens não são nada, que eles não representam absolutamente nada, e que por isso, ao voltarem, Israel não cai mais no problema da idolatria. A zombaria que está aí no versículo número 2 era típica do momento da Babilônia. Então, de alguma forma, ele junta esses dois momentos, falando da salvação que o Senhor adquiriu para o seu povo, e de como o povo de Deus se alegra ao ver essa salvação. Em especial, o Salmo de número 115, completando essa fase final agora do grupo dos salmos de aleluia egípcio, vai em específico ampliar ainda mais. Porque então ele não vai somente apontar para a salvação que o Senhor produziu no Egito, para a salvação que o Senhor produziu na Babilônia, mas para a minha e para a sua salvação também. Nós igualmente estávamos escravos, vendidos a Satanás, escravos em nossos pecados, em nossa pecaminosidade, presos no lamaçal de pecados, e nós somos de lá resgatados, retirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós também fomos resgatados. Nesse sentido, esse salmo, meus irmãos, se descola do tempo e aponta para mim e para você hoje. E ele justamente vai nos conclamar a uma glorificação ao Senhor. Nos conclamar diante dessa grandiosa salvação que o Senhor adquiriu para nós, para justamente nós dizermos: só a Deus a glória, é preciso glorificá-lo. E é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje à noite. Só lhe deu glória, vamos glorificar ao Senhor. Duas questões, pelo menos, no que diz respeito a dar glória a Deus, estão descritas aqui no texto. A primeira questão está aí dos versículos de 1 a 8. A quem nós devemos glorificar? E no momento que ele vai nos dizer a quem nós devemos glorificar, ele inicia dizendo a quem não devemos. Depois do versículo 2 ele diz, do versículo 3 ele diz a quem nós devemos, e termina do versículo 4 até o versículo número 8 dizendo por que é que nós não devemos glorificar a esses outros deuses.
A primeira coisa que ele nos coloca no versículo número 1 é direcionando para quem deve ser toda a glória. Ele já começa o versículo 1 dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dá glória. A Deus, meus irmãos, e não a nós. Isso não carece de muita explicação. De cara ele já está nos dizendo que nós não podemos ser alvos de glorificação, que nós não podemos nos gloriar ou que alguém nos glorie nesse processo. E em especial nós precisamos nos lembrar de que ele está tratando da salvação de Israel. Ele está falando da retirada do povo do Egito. Quando ele pensa assim, nessa retirada do povo do Egito, na retirada do povo da Babilônia, ele nos lembra de que a salvação que foi produzida, não foi produzida por eles, mas foi produzida pelo Senhor, e por conta disso, não cabe a homem nenhum se gabar pela sua própria salvação. Nesse ponto, meus irmãos, isso é uma rasteira nos pés dos arminianos, porque de alguma forma eles acham que pode contribuir com a salvação. Não, Deus fez a parte dele lá na cruz do Calvário, agora eu faço a minha para tentar chegar no céu, e muitos ainda dizem até, eu estou pagando o preço para chegar no céu, como se o meu esforço gerasse de alguma forma para mim salvação. Isso é o oposto do que a Escritura nos diz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que o salmista já começa dizendo, que no que diz respeito à nossa salvação, nós não podemos nos gloriar. E meu querido, se você fez uma coisinha que se quer, um detalhezinho de nada da sua salvação, Deus perde a sua glória por ter permitido você fazer alguma coisa. Não existe nada, meus irmãos, que nós venhamos a ter feito, que não possa ter sido uma ação direta de Deus, para que somente Ele fosse glorificado. Ok, você se arrependeu, mas ninguém se arrepende sem que o Espírito Santo gere nesse coração o arrependimento, apresentando essa pessoa o pecado, a justiça e o juízo. É o Espírito Santo que gera em nós o arrependimento. Não, pastor, mas eu criei. A fé é um presente de Deus, nós acabamos de dizer isso. É Deus quem deu a fé, não surgiu no seu coração, Ele que colocou lá dentro. A conversão não foi você que produziu, foi Ele que te tirou de um coração de pedra e te colocou um coração de carne, foi Ele que te converteu. Você não fez absolutamente nada, foi o Senhor que te escolheu sempre, foi Ele que produziu toda a sua salvação. Isso, meus irmãos, nos deixa completamente inseguros, porque nós gostaríamos de fazer alguma coisa, não é? Isso nos torna inseguros, porque o que eu posso fazer para ser salvo? A resposta: creia, é a única coisa que você precisa fazer, e até a fé que você tem para crer, foi o Senhor que deu. Mas Ele não pode te dar nada, Ele não pode deixar você fazer nada, porque qualquer coisa que você possa ter feito para a sua salvação, seria o suficiente para que por toda a eternidade você dissesse: ok, Ele fez isso, mas eu também fiz isso aqui. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Nesse sentido, o salmista já inicia de uma forma muito clara. Nós precisamos compreender que o nosso Deus é o único digno de toda a glória, e justamente nós não podemos dividir essa glória com mais nada e com mais ninguém, porque nada pode nos salvar a não ser o Senhor. Que Ele, quando fez isso sozinho. É assim que a Escritura descreve: Cristo pisando o lagar, e ao conquistar a salvação, sendo dito, Ele fez tudo sozinho. Ele não tomou ajuda de ninguém. Só Ele recebe toda a glória. Mas, queridos, dentro dessa estrutura do Salmo, o Salmo é uma litania. E como litania, ele é dividido em grupos de fala. O dirigente começa dizendo isso. O dirigente começa dizendo: olha, só o Senhor deve ser glorificado, versículo 1. Ele diz: o Senhor é quem tem que ter toda a glória. E em seguida ele descreve os motivos dessa glória que deve ir ao Senhor. Nós devemos glorificar ao Senhor por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade. Isso aqui é fantástico, meus irmãos, porque essas duas palavras, não sei se você já prestou atenção, mas aparecem o tempo inteiro nas Escrituras, e nos Salmos, então, elas aparecem o tempo todo.
São duas palavras difíceis de traduzir. Se você pega o hebraico para ver essas duas palavras, a lista é enorme de possíveis traduções. Vai desde verdade, bondade, fidelidade, uma série de expressões para falar o que Deus fez para conosco. São duas palavras que não são usadas para os ímpios. Verdade, bondade, misericórdia e fidelidade são apontadas somente para os eleitos, só para aqueles com quem Deus tem aliança. Por isso que o salmista o tempo inteiro fica usando a expressão o Senhor com letras maiúsculas, justamente porque ele está apontando para o Deus da aliança de Israel. Ele está dizendo essa expressão da aliança de Deus conosco é o que é o alvo da nossa glorificação, justamente porque ele teve misericórdia de nós e porque ele é fiel, ele é confiável. A misericórdia e a fidelidade do Senhor serão expressas a partir do versículo número 9, quando nós vamos olhar para o Senhor e ver essas qualidades de forma concreta e vemos como o Senhor deve ser glorificado. Mas do nada, no versículo número 2, o povo toma a palavra. E aí do versículo número 2 até o versículo de número 8, é o povo que vai responder. Lembram? É a litania. Então o dirigente começa e depois o povo responde. E o povo responde com uma indagação dos ímpios. Versículo número 2 é a pergunta que os ímpios fazem. E porque diriam as nações: onde está o Deus deles? Os ímpios, meus irmãos, idólatras, se gabam de ver os deuses dele, de ter os deuses deles próximos a eles. E o grande problema da adoração ao Deus verdadeiro é que ele não requer nenhum tipo de imagem. Pelo contrário, ele a proibiu. Ele disse que nós não deveríamos fazer imagem de escultura para adorá-lo. Ele requer uma adoração sem imagens. E isso é um escândalo para um idólatra, porque eles simplesmente chegavam a Israel e perguntavam: onde é que está o teu Deus? Eu não estou vendo. Qual é o lugar onde ele fica? Qual é a imagem dele? Qual é a aparência que ele tem? Isso funcionava como uma chacota. De alguma forma isso era uma zombaria, porque eles diziam: o seu Deus é imaginário porque não pode ser visto, nós não sabemos qual é a aparência deles. Mas aí o salmista, meus irmãos, vai simplesmente desmoralizar todos os ímpios de forma muito concreta, porque ele diz: é porque você está procurando Deus no lugar errado. E aí ele mostra como esse Deus é o único digno de toda a glória. Primeiro ele diz: é porque ele exerceu misericórdia e fidelidade para conosco na sua aliança e nos salvou, e por isso a glória não pode vir para nós. Mas por outro lado, ele é digno de glória, porque diferente do Deus de vocês, que vocês podem pegar, tocar e assim por diante, o nosso Deus é imenso demais para caber numa igreja. O nosso Deus é imenso demais para caber no templo. O nosso Deus é grande demais para poder ser representado. Por isso que no versículo número 3 ele responde dizendo assim: no céu está o nosso Deus. Ele diz: o meu Deus tem um trono elevado. Ele não cabe em templos feitos por mãos humanas. E por conta disso mesmo, ele habita os céus. E os próprios céus são pequenos para ele. Ele habita em uma luz inacessível, de maneira que ele é glorioso no seu esplendor, e por isso não dá para expressá-lo com mãos humanas. Mas mais importante do que isso, ele diz: no céu está o nosso Deus, que reina, que tudo faz como bem lhe agrada. Isso aqui é fantástico, porque ele diz assim: o meu Deus não é tocado, o meu Deus não pode ser visto, porque ele está inacessível, num lugar tão alto que ninguém pode alcançar, e de lá ele comanda tudo que existe, comanda todas as coisas a tal ponto, de que faz as coisas do jeito que ele bem entende, e não dá satisfação a ninguém de como ele está fazendo as coisas. Isso aqui é importantíssimo, porque a gente acha que Deus deve satisfação a nós. Já notaram? Estou sofrendo. Ai, Senhor, por que eu estou sofrendo? Me diz por quê. Ele não vai dizer nunca, porque Jó perguntou e Deus não disse. Jó ficou lá naquela agonia: Senhor, por que estou sofrendo? Não fiz nada. E o Senhor respondeu: não. O Senhor disse: fica no teu lugar, cara. Recolha-se a sua insignificância, como dizia um deputado daqui. Fica no teu canto. Ele faz do jeito que ele quer. Isso sim é um Deus verdadeiro. Isso sim é um Deus grandioso, que não dá satisfação a ninguém, porque ninguém é acima dele, ninguém está acima dele, ele está acima de tudo e de todos, governa tudo livremente e soberanamente, e não presta relatório para ninguém. Ele diz: esse é o meu Deus. Por isso que eu não tenho lugar onde ele fica nos céus, de onde ele governa tudo, sem dar satisfação a ninguém. Mas vocês acham que tem alguma vantagem, porque veem os deuses de vocês? Vocês acham que porque vocês conseguem olhar os deuses de vocês, vocês têm alguma vantagem?
E agora, meus irmãos, ele resgata um conceito lá de Isaías e diz: não somos nós que nós não somos dignos de louvor, de adoração, de glorificação, mas os ídolos também não são, porque eles são ridículos. Primeiro, versículo de número 4. Prata e ouro são os ídolos deles, são feitos com metais preciosos, com coisa boa, mas no final das contas são feitos por mãos de homens. Isso que vantagem tem os deuses de vocês? Porque os deuses de vocês são feitos por vocês mesmos. E no final das contas é ridículo ver como vocês fazem deuses. Os deuses de vocês são estranhos. E por isso que Isaías diz: você vai lá no mato, pega uma árvore, traz para casa, com a parte dessa árvore você faz lenha para esquentar o seu fogo, com a outra parte você faz um deus, se curva e agradece pela comida que está em cima do fogo, com o resto da madeira que você fez. Que coisa terrível, né? Na minha cidade, quando eu era pequeno, tinha um santeiro. E ele implicou com um coche que minha avó tinha. Minha avó trouxe um coche de um sítio, coche de madeira, grande, antiga. Não sei se vocês sabem o que é um coche. A gente pegava um tronco de madeira, cavava uma parte no meio e botava para lavagem para porco. Então era para botar lavagem, era um coche, feito de um tronco de madeira. E ele ficou encantado com aquele tronco. Era muito antigo, sei lá de quantos anos aquele negócio tinha, uma madeira muito antiga, uma madeira boa. Todo dia ele pedia esse coxo para minha avó. Minha avó dizia: dou não, porque eu estou criando meus porquinhos, não posso dar não. Minha avó resistia, não deu. Até que um dia ela se estressou e disse: pronto, leve. Ele levou. Uns dias depois ele chegou com uma santa. Olha só, uma santa do coche. Passou um tempão sendo um prato de porco, agora já podia ser adorada, já dava para se curvar na frente dela e fazer pedidos para ela. Eu não sei se o pedido vinha para ela ou para o porco que comia em cima dela, mas tudo bem. Mas note como é ridículo. Ele disse: o meu Deus está no céu, ele faz tudo o que ele quer, do jeito que ele quer. O seu eu consigo ver, mas o seu é ridículo, foi você que fez. Foi você que fez. E ele é tão ridículo, mas tão ridículo, que não serve para absolutamente nada. O seu Deus é morto, eu posso provar. E aí ele vem, meus irmãos, com uma série de determinações de quem é esse Deus deles. E essa forma como ele descreve esse Deus deles, meus irmãos, é para humilhar mesmo. Ele faz assim, versículo número 5. Ele tem boca, mas não fala. Ele diz: o seu Deus tem até uma boca lá, eu vi que ele tem boca, mas não diz nada. O meu não tem boca, mas fala. O meu fala comigo, o meu se expressa para mim, o meu fala e me diz coisas. Então, nesse sentido, o meu é superior ao seu, porque o meu pode não ter uma boca aparente, mas ele fala conosco. Não só isso, tem olhos e não vê. Os seus deuses não enxergam um palmo na frente do nariz. O meu enxerga todas as coisas, e por isso ele vigia todas as coisas, governando todas as coisas, não interessa onde elas estejam. O seu tem ouvido, mas não ouve. O meu não tem ouvidos aparentes, mas ouve as nossas orações. Eis o exemplo de Baal e Elias lá no Monte Carmelo. O Baal, o pessoal gritando, e Elias mangando deles, dizendo: olha, grita mais alto, quem sabe ele está no banheiro, não dá para ouvir, né? Mas Deus, assim que Elias pede, o Senhor responde. Ele diz: o seu tem ouvido, mas não escuta. O meu escuta quando nós clamamos a ele. Tem nariz, mas não cheira. O seu Deus tem nariz, você entope incenso de adoração na frente dele, ele não sente o cheiro. O meu sente cheiro de carne assada. O meu sente cheiro de sacrifício. E ele recebe a adoração por meio das suas narinas. O seu é ridículo. O meu, sim, é interessante. Suas mãos não apalpam. O seu pode até ter mãos, mas o meu é que tem braço forte para salvar. O meu é que fez o universo com a ponta dos dedos. O meu, sim, tem força e disposição para fazer as coisas. O seu tem pés, mas não anda, precisa ser carregado por tudo quanto é canto. O meu se move livremente e não há nada que possa impedir o seu caminhar. No final das contas, ele resgata dizendo: o seu não tem som na garganta. Esse é o diferencial do Deus cristão. Ele fala conosco. Ele diz: os seus deuses são ridículos, porque apesar de ter a aparência de Deus, o seu Deus não se comporta como um Deus. E o meu, sim, tem todas as qualidades que são dignas de louvor. O meu, sim, interage com o seu povo. O meu, sim, se mostra poderoso. Ele, sim, deve ser adorado. O seu não é. Você pode dizer assim: eu concordo 100%, eu concordo que eles estão errados, que não existe esse negócio de ter esses deuses, mas às vezes, queridos, a gente só troca do bicho.
Às vezes o seu Deus pode de repente não ser um Deus como esse aqui, com olho e prata, mas de repente o seu Deus pode ser, a tartaruga não vale mais nada não, mas o peixinho ainda vale alguma coisinha, a onça ainda vale alguma coisinha, e eu soube que tem até um lobo-guará que eu nunca vi, mas também dizem que vale alguma coisa também. É interessante que a gente troca os deuses, notaram? Nós começamos a confiar em dinheiro. E da mesma forma nós colocamos essa confiança no dinheiro e nas coisas que nós temos, que se tornam deuses ridículos, porque não são capazes de receber adoração, de nos ouvir as orações, de atender às nossa voz, de andar conosco. Eles se perdem, eles nos abandonam. Os deuses dos homens são ridículos. Nesse sentido, o salmista diz: só Deus é digno de louvor, porque os homens erguem deuses em seus corações, mas esses deuses não são deuses suficientes para serem comparados com o nosso. E pior, eles têm um efeito negativo. Porque você pode pensar assim: mas os deuses dos homens, o que é que eles são? A Bíblia diz com todas as letras: são nada, eles são vazios, eles são ridículos. Então não precisa ficar com medo deles. Não precisa ficar com medo deles. Eles não fazem absolutamente nada. Fazem, meus irmãos. Eles fazem muito mal para quem adora. Por isso que o versículo de número 8, ele fala qual é a principal consequência da idolatria. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Da mesma forma como os deuses deles são mortos porque têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam. Está vendo? Eles são deuses mortos, mas eles matam todos os que fazem, e em especial, eles matam quem neles confiam. Os ídolos não são inocentes. O apóstolo Paulo nos lembra de que os ídolos, meus irmãos, têm sempre demônios por trás. E que a adoração idólatra é, na verdade, uma adoração a demônios. E que as pessoas que produzem em seus corações ídolos estão, na verdade, mortas em seus delitos e pecados. Que a idolatria é uma expressão concreta de uma morte espiritual. Ele diz que do mesmo jeito que são os deuses deles, eles se tornam, porque nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Ele nos lembra, queridos, que nosso Deus não é como os deuses deles, como os deuses dos ímpios, que são simplesmente mortos e que matam aqueles que os adoram. Ele diz: o nosso Deus não, o nosso Deus é incrível e é tremendo, e por isso toda a glória deve ser dada a Ele. No mundo, meus irmãos, que busca deuses para se agarrar, no mundo que busca condições humanas para confiar, no mundo em que busca estruturas humanas para descansar, nós precisamos nos lembrar que só o nosso Deus é digno de louvor e de adoração, e que nós não podemos colocar o nosso coração em mais nada e em mais ninguém. Nós não podemos colocar o nosso coração, meus irmãos, nas coisas. Nós não podemos achar que nosso rico dinheirinho é o que nos dá suficiência no que diz respeito à segurança no mundo, porque não é. O pessoal mais novo não lembra não, mas tem um pessoal que se lembra do caçador de Marajá lá atrás. Lembram dele? Eita, meus irmãos, inflação de 80%, era um negócio doido. Quando o Sarney entregou, o negócio estava uma confusão terrível, e era uma inflação, todo mundo pegava o dinheiro, já pegava o salário e corria direto para o supermercado, porque era você comprando na frente e alguém remarcando o preço atrás, era nesse rojão, e o pessoal entra desesperado, pegava o dinheiro todinho que tinha e botava na poupança, todo mundo botava dinheiro na poupança. Gente, a poupança rendia 100% por mês, então você botava o negócio, no outro mês já tinha o dobro lá, era uma loucura, todo mundo botou dinheiro na poupança, até que veio Fernando Collor de Mello. O pessoal votou nele porque ele tinha uma conversa bonita, a mulher votou nele porque ele era bonito. Porque os outros tudo era feio. As que lindo, né? Cabelinho partido no meio. Ele inventou de escolher uma ministra da economia chamada Zélia Cardoso de Mello, esposa de Chico Anísio. Todo mundo achou que era uma piada, mas não era. Um belo dia ela amanheceu o dia e ele disse assim: todas as poupanças estão confiscadas. Todo mundo tinha dinheiro na poupança, tudo que se tinha estava na poupança. Ele tomou tudo de uma hora para outra, até hoje não devolveu. Ricos ficaram miseráveis de um dia para a noite. Dinheiro não é um Deus confiável. Não dá para confiar, meus irmãos, em bens, porque eles se perdem assim, de uma hora para outra. Inflação, come, ladrão, leva. Irmãos, é muito fácil, não dá para confiar nessas coisas, mas dá para pelo menos confiar no presidente. Dá para confiar num deputado, não dá? Maldito o homem que confia
no outro homem. Nós não podemos achar que a estabilidade do Brasil vai vir porque fulano foi eleito ou ciclano vai ser eleito. Não, meus irmãos, é Cristo que nos dá estabilidade, não políticos. Nós não confiamos em políticos, nós não confiamos em homens. Não virá a salvação para o nosso país por meio de homens. Eles não vão produzir, seja ele o ladrão ou o mito, não interessa. Ninguém salva o nosso país, é só Cristo por meio do Evangelho. É isso que tem que ser proclamado. Nós não confiamos em homens. Quando nós construímos ídolos em quem confiar, nós morremos junto com eles. Nós não damos glórias a homens, nós não damos glórias a bens, nós não damos glórias à nossa competência, nós não damos glória a mais nada, a não ser somente aquele que habita nos céus e que faz todas as coisas do jeito que ele bem entende. É a ele que nós glorificamos, é só a ele que nós damos glória. Só lhe deu glória, vamos glorificar. A primeira questão sobre dar glória, meus irmãos, é a quem devemos glorificar. Mas a segunda questão, a partir do versículo número 9, é como devemos glorificar. Ele agora, a partir do versículo 9, é um coral que vai falar nessa litania. Primeiro o dirigente, versículo 1, do versículo 2 ao versículo 8, o povo respondeu. Agora um coral vai falar, e quando esse coral vai falar, ele tem especificamente, levando em consideração o versículo anterior. No versículo número 8 diz que quem confia nos ídolos é tão morto como os ídolos. Note que o grande ponto é confiar. E aqui, meus irmãos, está o segredo da adoração e da glória ao Senhor. O grande segredo que está por trás da glorificação ao Deus verdadeiro é em quem nós confiamos para que seja alvo da nossa glorificação. É por isso que agora ele traz 3 grupos específicos e os exorta a confiar no Senhor. Primeiro, versículo número 9, ele diz: Israel confia no Senhor. Versículo 10, ele diz: a casa de Arão, ou seja, a casa do sacerdote, confia no Senhor. E no versículo 11, ele diz que o povo de Deus como um todo confia no Senhor. No versículo 11 ele usa a expressão temem ao Senhor. Alguns confundem porque no Novo Testamento, tementes a Deus eram gentios que se juntavam a Israel de alguma forma. E alguns acham então que esse termo então está significando isso, mas não significa, porque na verdade esse termo veio significar isso bem depois. Aqui ele está falando de todos aqueles que temem a Deus, inclui os gentios também. Então eu e você estamos incluídos nesse último grupo aqui também. Não por causa do termo, mas porque todos aqueles que temem ao Senhor estão incluídos, e se nós tememos também estão aqui. Temer, meus irmãos, diz respeito a ter reverência para com Deus, de ter um respeito para com o Senhor. Não é ter medo, mas é aquele medo respeitoso que nós temos pelos nossos pais, que tem medo de tomar uma surra, mas a gente tem respeito por eles. Esse respeito paterno é o respeito que nós temos para com Deus. E por isso que ele começa dizendo: quem é que confia no Senhor? Israel confia no Senhor, a casa de Arão confia no Senhor, e os que confiam no Senhor temem ao Senhor. Todos esses confiam no Senhor. Mas no momento que ele diz que confiam no Senhor, ele dá as qualidades de Deus que nos levam a confiar nele. Ele diz: Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele diz: nós não confiamos em nada mais, em ninguém, em nada que nos dê ajuda. Nós não confiamos em nada que possa nos ajudar. Só quem é o nosso amparo é o Senhor. Nós não colocamos a nossa confiança em nada para nos dar amparo. Nosso único amparo vem de Deus. E proteção também. Ele diz: o único que pode nos proteger é o Senhor. Ele é o nosso escudo e o nosso amparo. Por isso que ele fica repetindo para esses 3 grupos. Israel confia no Senhor, porque o Senhor é que é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão, que é a casa dos sacerdotes, precisa se lembrar que tem que confiar no Senhor, porque o Senhor é o seu amparo e o seu escudo. E todos aqueles que temem ao Senhor, o povo de Deus como um todo, tem que confiar no Senhor, porque só o Senhor é o seu amparo e o seu escudo. Isso aqui é importantíssimo, porque nós não confiamos nos ídolos, versículo número 8. Nossa confiança está completamente no Senhor. E Ele é completamente confiável. A Bíblia nos diz que Ele é imutável. E por Ele ser imutável, por Ele não mudar, Ele é completamente digno de confiança. Não existe, meus irmãos, nas Escrituras, diferença entre crer e confiar. São a mesma coisa. Crer e confiar são a mesma coisa. Mas confiar não é tão fácil assim. Confiar é um pouquinho mais difícil. A gente tem dificuldade de confiar, meus irmãos.
Esposas têm dificuldade de confiar no marido. Ah, não, pastor, eu não tenho não. Ele dirigindo. Você fica tranquilona quando ele está dirigindo. Só o assoalho do teu lado sabe como você já pisa no freio, né? E fica, cuidado, olha a frente, olha aí, olha aí. Vem a sombra de uma vaca, já está tá gritando de cara, né? Vai, não confia, fica lá, a gente fica angustiado. Confiar, meus irmãos, é a capacidade que nós temos de simplesmente descansar no Senhor. É descansar nele. O salmista diz, nós temos um Deus que merece glória porque Ele é confiável. E no que diz respeito à ajuda, eu não espero a ajuda de mais ninguém. Ele é capaz de me ajudar em tudo. Ah, meus irmãos, mas isso é difícil. Porque a gente confia num monte de coisa antes de confiar no Senhor. Enquanto se resolver com aspirina, com algum cachete, você não confia no Senhor. É impressionante isso, não é? Enquanto tiver um remedinho, a gente só passa a confiar no Senhor quando é quimioterapia para cima. Para baixo disso, a gente resolve. A gente dá um jeito. Notou como nós confiamos nas coisas? Nós confiamos nas habilidades, nas forças que nós temos, nas ferramentas que nós possuímos, e nós não confiamos definitivamente no Senhor. Ah, pastor, mas é besteira, foi só um arranhão lá no muro. Ah, meu querido, para morrer só precisa de uma coisa, estar vivo. Ah, pastor, mas foi só um arranhãozinho lá no muro. Aí o arranhão deu tétano, perdeu a perna, grenguenou, morreu. Era só um arranhão, não precisava nem de orar, não era? Ah, não, mas quando a perna ficar preta, a gente ora. Porque nós confiamos no Senhor quando a coisa parece impossível de resolver. Afinal de contas, nós aprendemos que quando é impossível para os homens, está na hora de recorrer a Deus, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Quem te disse isso? Nós confiamos no Senhor para tudo. Sabe qual é o lugar mais perigoso da terra? Eu sei que tem um bocado de gente que tem medo de avião, não é? Sabe qual é o lugar mais perigoso da terra? Cama. A maioria das pessoas morreram na cama. É o lugar mais mortífero que você pode conhecer. É perigoso demais o negócio. O pessoal morre deitado, gente. É um risco enorme. Ah, mas a gente acorda de manhã, nem lembra, não é? Aí você estava lá, o seu coração batendo bem devagarinho. Claro, tinha um coágulozinho bem pequenininho preso numa veia lá, mas ele estava tranquilão no lugar dele, coladinho lá. Você nem sabia que ele estava lá. Aí você acorda agitado, o coração de uma hora para outra dispara, a sua pressão arterial dispara, o sangue corre pela tua veia, descola aquele negocinho, vai parar na sua cabeça, morreu. É terrível. Aí a gente ainda diz assim, morreu dormindo. Ou então, melhor, acordou morto, é a melhor parte. Mas a gente confia nas coisas. Confia na juventude, confia na saúde, na inteligência, na sua capacidade de trabalho, nas suas habilidades manuais, só para não confiar no Senhor. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. E os que temem ao Senhor, confiam no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Mas olha que magnífico, meus irmãos. Esse Deus que deve ser glorificado, que é alvo da nossa confiança, meus irmãos, derrama a bênção ao seu povo. Porque do versículo de número 9 até o versículo de número 11, era o coral cantando, dizendo, confia no Senhor, confia no Senhor. Mas no versículo número 12, o povo toma a palavra, e agora ele diz, de nós se tem lembrado, Senhor. O Senhor realmente tem cuidado de nós. E agora, meus irmãos, ele mostra a consequência de confiar no Senhor. Ele diz que como Israel, a casa de Arão e o povo de Deus confia no Senhor, versículos de 9 a 11, ele diz, porque esse povo confia no Senhor, o Senhor nos abençoa, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e ele abençoa os que temem ao Senhor, versículo número 13. Note, queridos, que as coisas estão relacionadas. Antes ele diz, esses três grupos confiam no Senhor. Ele diz, agora esses três grupos são alvos da bênção do Senhor. O povo de Deus é abençoado justamente, queridos, porque encontra no Senhor todo o alvo da sua confiança. E por isso pode glorificar a Deus, porque sabe que não necessita de mais nada a não ser do Senhor. E ao depositar em Deus toda a sua confiança, eles têm certeza de que eles são abençoados com a presença, a companhia e o auxílio do Senhor. Amparo e escudo estarão sempre conosco, meus irmãos, porque nossa confiança em Deus traz sobre nós bênçãos. Por isso que ele diz, a bênção acompanha o povo de Deus. Mas quando chegamos no versículo 14,
o sacerdote toma a palavra. E agora ele vai fazer o que um sacerdote geralmente faz. Ou é o sacerdote ou é o coral. Eu prefiro pensar no coral. Porque o sacerdote, meus irmãos, tinha recebido lá em Levítico um encargo de abençoar o povo de Deus. E o Senhor disse que ele deveria abençoar o povo e colocar o nome de Deus sobre o seu povo. E então ele vai fazer exatamente isso, versículo 14, ele faz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Ele diz que o Senhor cubra vocês de bênção. Isso é muito típico da bênção araônica, está vendo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a paz. Ele diz, ele está abençoando o povo. Ele diz, o povo que confia no Senhor é um povo que é abençoado pelo Senhor. Que coisa boa, né? Todo mundo quer uma bênção, todo mundo quer ser abençoado. A gente não gosta muito de confiar em Deus, mas ser abençoado todo mundo quer. Mas olha só qual é a consequência direta de ser um povo abençoado. A bênção, meus irmãos, não vem para nós nos gabarmos, a bênção vem para nós glorificarmos. Versículo de número 15 em diante, ele diz, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele nos lembra de que o Senhor fez todas as coisas, e eu já estou fazendo lambança. É contada a vez que eu não faço lambança em algum lugar. Então ele diz, nós confiamos no Senhor, o Senhor é a nossa bênção, e porque o Senhor é a nossa bênção, nós somos abençoados por Ele, por isso nós somos benditos do Senhor que fez todas as coisas. Nós somos aqueles que estão ao lado do Senhor, que são abençoados por Ele com a sua presença. Qual é a maior bênção que você pode receber na vida? Qual é a maior bênção que você acha que já recebeu na vida? Talvez você pense assim, a maior bênção que eu recebi foi sair do Caritó, graças a Deus eu consegui casar. Então, pode ter sido uma bênção grande, realmente, dependendo da pessoa, foi mesmo. Sou muito feliz por causa disso. Deus foi muito misericordioso comigo. Mas vejam só, qual é a bênção que você mais ficou feliz? Nasceu um filho, fui curado de uma doença, consegui passar num concurso, consegui vencer na vida. Qual é a maior bênção que nós podemos ter? A bênção da companhia do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a maior de todas as bênçãos. Ele diz, vocês são benditos do Senhor. E porque nós somos benditos do Senhor, meus irmãos, a nossa boca está cheia de louvor para esse Deus que nos abençoa. Porque as bênçãos não vêm da nossa capacidade, mas as bênçãos vêm da presença dEle conosco. Nós somos abençoados, Ele nos prometeu isso, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor Jesus Cristo conosco nos torna abençoados. Ele que fez os céus e a terra. Mas de que vale tudo isso, não é? Se você não está aqui. Não é isso que diria Roberto Carlos? A gente fica pensando assim, de que vale ter abençoado por um Deus tão grande se eu não tenho determinadas coisas? Nunca me esqueço da palavra de John Piper falando sobre uma moça, que ela chegou para ele e fez assim, não, eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que Jesus me deu os céus, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que Ele vai estar comigo. Mais um para eu derrubar. Eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Ele me ama, mas de que vale tudo isso que eu não tenho um namorado? É terrível, não é? Nós nos queixamos, porque temos um Deus tão grandioso, mas o descontentamento nos faz ver exatamente aquilo que nós gostaríamos de ter aqui na terra. Aí ele diz, o Senhor fez os céus e a terra. Tudo que existe pertence a Ele. Ele é o nosso Deus e somos os benditos dEle. Somos os benditos do Senhor. Por isso que o versículo 16, ele vai dizer, e o Senhor nos abençoou de forma concreta. Se Ele fez os céus e a terra, versículo 15, ele diz, os céus são céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu não no sentido de passou a escritura, de deu a posse, deu como se fosse dono, mas Ele nos deu uma posse, uma mordomia, nos deu para cuidar. É isso que nós temos. Os bens que nós temos em mãos é para nós cuidarmos para o Senhor. Por isso que os bens não são nossos. Nós vamos responder pelos nossos gastos para Deus. Então, você pense nisso. O gasto da Shopee, Deus vai botando na conta. Shopee, da Shein, eu sei. Nós damos conta ao Senhor porque o dinheiro não é nosso, pertence a Ele. Tudo é dele. Aí ele fala, mas é o que Ele fez? Nos deu para administrar, colocou tudo em nossas mãos. Nós somos mordomos do Senhor.
Mas o povo agora nos lembra uma coisa assustadora no versículo 17. O Senhor nos deu tudo, nós somos cheios de bênçãos do Senhor, Ele tem nos amparado em todos os momentos, mas os mortos não louvam ao Senhor. Mas é estranho esse versículo, não é? Porque nós sabemos que os mortos louvam, porque quem morre e vai para o céu está fazendo o quê? Louvando. Então, os mortos salvos continuam adorando a Deus. Mas não parece estranho ele chegar aqui e dizer assim, os mortos não louvam ao Senhor? É porque nós fazemos o contraste entre morto e vivo, e o texto não está fazendo a expressão, o contraste entre morto e vivo. Na verdade, ele está fazendo contraste no versículo 18, está vendo aí? Ele está falando daquele grupo lá do versículo 8, que se torna semelhante aos deuses deles. Está vendo o contraste aqui com a idolatria? Ele está dizendo, os idólatras são mortos como os deuses deles, e eles não louvam ao Senhor. Os mortos não louvam ao Senhor. Esses que são mortos espiritualmente como os ídolos, eles não adoram a Deus, porque eles não reconhecem em Deus alguém digno de louvor. Por isso que o versículo 18 é o contraste, o que há de diferente em nós. Nós, porém, fazemos o quê? Bendiremos o Senhor. Olha o contraste. Ele está dizendo, aqueles que adoram os ídolos são mortos. Os mortos não louvam a Deus. Os mortos espirituais não glorificam ao Senhor, porque eles não reconhecem o Senhor em nada. Eles acham que eles estão fazendo as coisas por eles mesmos e pela própria capacidade deles. Nós não. Tudo que nós temos, tudo que está ao nosso redor, nós sabemos que é bênção de Deus, porque nós confiamos nele. E como nós respondemos a tudo isso, a tantas bênçãos que o Senhor nos deu? Como é que nós respondemos? Confiando no Senhor, bendizendo o seu nome. Isso é louvor. Louvar, meus irmãos, não é cantar. A gente precisa acabar com esse negócio. Fulano cantou um lindo louvor. Não, ele pode ter cantado uma bonita música, mas não necessariamente louvor. Porque louvor não é cantar. Louvor é dizer coisas boas a respeito de Deus. Isso é bem dizer. Então eu posso orar como louvor, notaram? Eu posso declamar uma poesia como louvor. Eu posso ler um texto bíblico como louvor. E eu posso cantar como louvor, porque é bem dizer, é dizer o bem, dizer coisas boas a respeito de Deus. Isso aqui é importantíssimo, porque ele de repente nos lembra que a glória que deve ser dada ao Senhor sob forma de adoração. Mas como nós fazemos o oposto? Porque bem dizer é o contrário de murmurar. Quando nós murmuramos, nós estamos, na verdade, reclamando do Deus que fez os céus e a terra. Reclamando do Deus que está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Murmurar é o oposto de louvar. Ah, pastor, mas eu não murmuro não. Mas também, pastor, não tem que aguentar. Uma pia suja o tempo inteiro, cheia de louça para lavar, pastor. Ninguém aguenta um negócio desse não. Eu mal terminei de lavar, já veio o menino e coloca um copo sujo de novo, pastor. É o tempo todo isso, ninguém aguenta. Minha irmã, quando isso acontecer, faz a seguinte oração: Senhor, dá 15 dias de fome aqui em casa, que eu nem acendo o fogão. Vai ser 15 dias, Senhor, sem eu me aperrear com louça para lavar. Vai ser uma bênção. A gente vai fazer jejum e agradecer ao mesmo tempo. Não, mas a gente gosta de reclamar, está vendo? Nós estamos dizendo: Senhor, como o Senhor é ruim, fica sujando as minhas panelas com comida o tempo todo. Senhor, como o Senhor é ruim, o Senhor vive me dando comida para eu ficar sujando aqui tudo, e aí depois eu tenho que lavar. Quando você reclama do seu marido, da sua esposa, você está reclamando de Deus. Porque o Senhor é que te deu sua esposa, o Senhor que Deus te deu teu marido, e você reclama dizendo: Senhor, olha o que o Senhor me deu. Podia correr melhor, não, Senhor? De alguma forma nós reclamamos do Senhor o tempo inteiro, notaram? Às vezes a gente reclama: porque eu não tenho tempo, pastor. A minha vida está muito corrida, não tenho tempo. Então vou orar, meu irmão. Vou orar. Vai orar para quê, pastor? Para o Senhor te dar tempo. Eu vou pedir para ele pelo menos uns 15 dias de hospital. Tá bom? Vale? Os 15 dias internado. Você vai ficar 15 dias lá orando, lendo a Bíblia, sem ninguém para te aperrear. E se você estiver muito agoniado porque o pessoal fica fazendo visita, eu peço 15 dias de UTI. Aí ninguém nem olha para a tua cara. Vai ser uma bênção. Você vai passar uns 15 dias lá, tranquilo, só dormindo, descansando, comidinha na hora. Olha que coisa boa, rapaz. Quer não? Não quer? É porque nós gostamos de reclamar. Nós gostamos de murmurar. A gente reclama quando está quente, mas reclama quando está frio. A gente reclama quando não tem comida, mas quando tem comida demais, a gente reclama também. A gente reclama de tudo. Isso é o oposto de bem dizer. Bem dizer é reconhecer a graça do Senhor e a bênção do Senhor em cada canto.
É ver em cada detalhe da vida como o Senhor tem nos abençoado e nos dado de tudo nessa terra. Ele nos deu a terra inteira, nos deu tudo à disposição, e eu preciso olhar para o que eu tenho e dizer: Senhor, como eu sou grato pelo que eu tenho. Não interessa, meu irmão, se você não consegue comprar caviar, nunca vi nem comi, só ouço falar. Ou se você tem hoje, o almoço é arroz com ovo, mas fazer o quê? Vai com bife do olhão assim mesmo e dá-se um jeito. Meus queridos, mas nós precisamos ter um coração grato ao Senhor, dizendo: Senhor, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele me ampara, Ele tem me dado muito mais do que eu preciso, eu tenho que bendizer o nome do Senhor, a Ele toda glória, a Ele toda glória. Sabe quando? Nós bendiremos o Senhor, começando agora, desde agora e para sempre. Ele diz que nós vamos bendizer o Senhor para sempre. Mas nesse ponto, meus irmãos, é incrível que quando nós olhamos esse louvor eterno, Ele coloca os sofrimentos na perspectiva correta para que a gente não reclame. Ah, pastor, você não sabe, 90 anos morando de aluguel, nunca tive o prazer de ter uma casa própria. A minha vida foi sempre sofrida, mudando de uma casa para outra, porque o Senhor nunca me deu uma casa, e eu vou guardar isso no coração, porque o Senhor podia ter dado pelo menos uma casinha para eu morar. Aí vai para o céu, depois de 100 anos morando no céu, você diz: foi, mas eu passei 80 anos morando de aluguel. Aí depois de 500 anos morando no céu, tudo na bênção, ainda fez: ah, Senhor, 500 anos foi muito bom, mas eu passei 80 anos morando de aluguel. Depois de 1000 anos nos céus, aí você ainda olha para Jesus e diz: Senhor, muito obrigado por 1000 anos, tem sido uma bênção aqui, mas eu ainda me lembro que eu passei 80 anos morando de aluguel. Aí depois de 10.000 anos morando no céu, você ainda se lembra que morou 80 anos sem aluguel? Como é terrível murmurar, está vendo? Colocando as coisas na perspectiva, Ele diz: nós bendiremos o Senhor agora e para todo sempre, porque a única coisa que nós temos na vida é motivo de louvar a Deus. Ele merece toda a glória, toda a honra e todo louvor, porque o nosso Deus é completamente digno. Nesse sentido, meus irmãos, o convite para a adoração é claro, ele está muito claro na nossa mente, e nós precisamos nos lembrar disso urgentemente, meus irmãos, para podermos nos juntar e dizendo só a Ele a glória. Primeiramente dizendo só a Ele a glória, nos lembrando de que nós não merecemos nenhum tipo de elogio com respeito à nossa salvação. Que eu não fiz absolutamente nada, mas Ele mesmo assim me amou. Eu e você, tão imundos e pecadores, nos amou e provou esse amor, morrendo Jesus na cruz, quando nós ainda éramos pecadores, nos amou, nos acolheu, nos transformou, nos resgatou, nos transformou de inimigos em filhos, nos adotou eternamente, nos deu graça imensa, meus irmãos. O que é que nós mais precisamos? Não a nós, nenhum elogio a nós, nada que você tenha feito possa ser guardado para você. Jogue tudo isso fora, considere como refúgio, como lixo. Você não fez nada para Deus, Deus fez tudo por você. Recuse qualquer elogio, recuse qualquer glória e estenda a glória para o Senhor. Tudo que temos, tudo que fazemos, tudo que somos é porque Deus foi muito bondoso conosco. Como os crentes têm medo, e eles ficam pensando lá em Herodes, porque o texto nos diz que Herodes fez um discurso, e o povo disse: ah, quem está falando é um Deus, não é um homem. E Herodes disse: é isso mesmo, eu também, o meu discurso foi bom mesmo. E aí o texto diz que o Senhor fez ele morrer comido de bicho, porque não deu glória a Deus. Os crentes ficam: glória a Deus para não comer morrido de bicho. Eu não quero, é assim. Não, queridos, é que eu preciso reconhecer que tudo que tenho na minha vida, foi Deus que deu, e foi bondade de Deus, foi para a glória de Deus, e eu glorifico ao Senhor por cada momento da minha vida, sejam eles momentos bons de passar, ou momentos ruins de passar, de sofrimento ou de alegria. O Senhor fez tudo para a sua glória, então o meu papel é glorificar a Deus, não a nós, mas ao seu nome da glória. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que os ídolos dos homens são maus. Então não coloque nos ídolos a sua confiança. Não confie nos homens, não confie nas coisas dos homens, não confie em bens, não confie em nada nesse mundo, porque tudo no mundo se perde. Não coloque sua esperança na sua esposa, não coloque sua esperança no seu marido. Um dia eles vão morrer e você vai ficar para trás. Não coloque sua esperança nos seus filhos. Seus sonhos e suas expectativas não podem estar nos seus filhos, porque um dia vai aparecer um boizinho, uma boizinha, vai arrastar eles, e eles nem
vão olhar para trás na hora que for de ir embora. Você vai ficar sozinho para trás. Não coloque sua expectativa em políticos, eles não são a sua esperança. Não coloque sua esperança em dinheiro, eles não são a sua esperança. Só Cristo é a sua esperança. Só Ele é digno de glória, só Ele é confiável. Não confie em nada mais, porque todos os ídolos nos matam, mas Cristo é aquele que nos dá a vida. Confiemos no Senhor. A glória tem que ser toda dada a Ele e descansar o nosso coração no Senhor, porque quando nós confiamos no Senhor, Ele derrama sobre nós as suas bênçãos, bênção da presença, bênção da companhia, bênção do amparo, bênção do sustento, da ajuda. O Senhor nos dá tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos. Ele supre todas as nossas necessidades. O Senhor está conosco sempre, nunca se esqueça disso, porque os ímpios não estão aqui para adorar a Deus, para glorificá-lo, mas nós não, nós bendiremos o nome do Senhor, porque não importa se o que eu tenho era aquilo que eu tinha sonhado, mas tenho o contentamento vindo da parte de Deus, de que eu sou abençoado demais. Pode ser que o mundo diga, você é pobre, não tem muita coisa, mas nós diremos, nós confiamos plenamente no Senhor, e nós vamos bendizer o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de louvor, e minha vida não interessa, eu não me preocupo, me agarro em traumas, porque aconteceu uma coisa ruim que me foi para a glória de Deus. Deus fez essa coisa ruim acontecer comigo porque Ele tinha um plano maior para mim. Isso contribuiu para o meu bem no final, porque é assim que Ele faz as coisas comigo. Então eu glorifico a Deus pelos momentos bons e pelos momentos ruins. A Ele seja dada toda glória. Não, meus irmãos, nós não damos glórias a homens. Nós não damos glórias a pessoas, a estruturas, a governos. Nós nos juntamos ao salmista, nós juntamos-nos aos reformadores, e nós dizemos a uma só voz, só lhe deu glória, só a Deus a glória. Estejamos com os nossos corações dedicados ao Senhor para glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.